Quem será o executivo de futebol que comandará as categorias de base do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago essa resposta. Quero falar também sobre o meia argentino que estaria na mira do Palmeiras, sobre o elenco extremamente inchado do Corinthians, mesmo depois da dispensa de 12 atletas. Vou responder sobre se há chance de um Nicolas de la Cruz do River Plate atuar no futebol brasileiro, seu empresário falou a respeito disso. Tem também detalhes sobre a treta entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só aqueles dois rápidos e importantes pedidos. Primeiro para vocês deixarem um like no vídeo, depois para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a polêmica do sábado entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, tudo porque o Atlético Mineiro decidiu, através do Twitter, parabenizar o Cruzeiro pelos 100 anos de existência. Sim, a Raposa completou seu centenário, seu primeiro centenário, nesse sábado. São 100 anos de fundação. E o Atlético Mineiro usou sua conta no Twitter para mandar uma mensagem formal. A mensagem dizia o seguinte, abre aspas, o Clube Atlético Mineiro parabeniza o Cruzeiro pelo seu centenário. Mensagem que teve 4.500 respostas, 4.000 retuitadas e 23.000 curtidas. Foi o grande assunto do sábado em Belo Horizonte e em Minas Gerais, porque muito torcedor do Galo não entendeu, não aceitou, não concordou com a postura da diretoria em relação ao parabéns para os cruzeirenses. O Cruzeiro respondeu também via Twitter da seguinte maneira, abre aspas, obrigado Atlético. E aí depois desse texto tinha uma raposa acompanhada de um coração azul e essa foi a resposta do Cruzeiro. Não vejo motivo nenhum para polêmica, tudo absolutamente normal através das redes sociais. Acho importante que um clube saiba respeitar e valorizar o centenário do outro. E tem mais, para o torcedor do Atlético que ficou bravo, vale a lembrança de que o Cruzeiro vai completar seu centenário na Série B. Então isso deveria ser mais um motivo para minimizar qualquer ruído, qualquer barulho em cima disso. Foram vários os clubes brasileiros e até internacionais que parabenizaram o Cruzeiro via redes sociais. Só para citar um caso de um clube gringo, o Manchester City chegou a dar parabéns para o Cruzeiro pelas redes sociais. Então, para mim, vida segue normal, não há motivo para tanta polêmica. Bora falar agora sobre o elenco extremamente inchado do Corinthians, mesmo depois da saída de 12 atletas. Te contei no vídeo desse sábado que o Corinthians não renovou o contrato com 6 jogadores do time profissional e mais 6 das categorias de base. Mesmo sem esses 12, o Corinthians segue com 81 jogadores profissionais sob contrato. O meu timão fez um levantamento bem legal e eu quero esmiuçar esses números para vocês. Primeiro é preciso contar que são 50 atletas do elenco profissional, entre aqueles que estão sendo utilizados pelo Wagner Mancini e atletas emprestados. O Corinthians tem hoje 13 jogadores emprestados. Nessa conta dos emprestados eu não estou mais contando o Matheus Alexandre, que foi devolvido pela Ponte Preta, Fabrício Oia, que deve ser utilizado no Sub-23 do Corinthians, depois de passar a temporada passada sendo utilizado por outros clubes, e tem também o Sornosa, que estava na LDU do Equador, não vai ficar por lá por causa da questão financeira. A LDU não teve grana para comprar o Sornosa e agora o Corinthians vai tentar entender o que fazer com o meia atacante, que foi muito bem no futebol equatoriano mais uma vez, mas que com a camisa do Timão pouco jogou. Além desses 50 atletas do elenco profissional, 31 estão ligados ao Sub-23, já com contratos profissionais. E a má notícia para o Corinthians é que apenas 38 desses 81 jogadores ficarão sem contrato ao longo da temporada de 2021. Ou seja, o Corinthians vai precisar, para reduzir esse elenco, para pagar menos salários, para ter uma folha salarial menos salgada, vai precisar dispensar jogadores ou tentar rescisões do contrato ou vendas desses atletas. A folha somente do elenco profissional do Corinthians hoje gira na casa dos 14 milhões de reais. Se a gente colocar toda essa galera, esses 81 jogadores, é uma folha que ultrapassa com impostos 15 milhões e meio de reais. Muito dinheiro para um clube que não tem nesse momento tantas receitas como em outros tempos. Quero falar agora sobre Nicolas de la Cruz, meio uruguaio de apenas 23 anos de idade, que arrebenta com a camisa do River Plate e tem contrato com o time argentino somente até metade do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer outro clube de graça a partir do segundo semestre. Poderia jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro ou em qualquer clube do mundo, times europeus, enfim. E recentemente o Fernando Casal, que é empresário do De La Cruz, deu uma entrevista bacana ao jornal A Tribuna de Santos para responder sobre o futuro do meia.
E aí eu separei algumas frases importantes. Quero começar te contando a seguinte, abre aspas. Não creio que nenhum clube da América do Sul tenha condições financeiras de contratá-lo, disse o Fernando Casal. Hoje no River Plate o De La Cruz ganha algo na casa dos 450 mil reais por mês. Tenho certeza que ele teria a chance de dobrar seu salário se viesse para algum grande clube do futebol brasileiro. Mas, talvez, a partir dessa resposta, a ideia do empresário e do jogador seja de que ele ganhe muito mais do que apenas 900 ou 1 milhão de reais por mês e, de fato, propostas não devem faltar. Ele completou também falando a respeito do River Plate. Disse o seguinte, abre aspas, Nicolas, porque é Nicolas de la Cruz, vai assinar um novo contrato com o River. Hoje não existe nenhuma possibilidade dele se transferir para o Santos. Fecha aspas. Por que Santos? Porque a entrevista foi feita pelo jornal A Tribuna e a intenção do jornalista era descobrir se ele poderia jogar com o irmão dele, o Carlos Sanches, que já é atleta do Peixe. Então, é o empresário descartando a possibilidade do Santos, o que já era natural. O Santos passa por enormes dificuldades financeiras e hoje nem pode contratar jogadores por causa daquelas punições na FIFA. Para completar, o Fernando Casal, o empresário do Nicolas de la Cruz, disse o seguinte, abre aspas, existe o sonho de jogar na Europa, mas existe também um lado econômico. Imagino que se não fosse a pandemia, Nicolas já estaria no futebol europeu, pois está na lista dos principais clubes da Europa. Penso que ao sair do River, ele siga para o futebol europeu, fecha aspas. A verdade é que a entrevista não foi tão esclarecedora, mas pelo menos serviu para colocar um ponto final nas especulações de que o De La Cruz poderia atuar em território nacional. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e o próprio Santos foram alguns dos interessados no excelente jogador, é muito bom de bola. No empate em 2-2 entre River Plate e Boca Juniors pelo Campeonato Argentino nesse sábado, ele nem foi tão bem, mas tem sido o craque do time já há bastante tempo. Você que é torcedor do Palmeiras já ouviu falar sobre Agustín Palavecino? Pois saiba que o meio atacante argentino de 24 anos de idade, que atua no Deportivo Cali da Colômbia, tem sido observado pelo Palmeiras. Pelo menos é essa a informação do jornalista da ESPN na Argentina, o Nacho Rivarola. Ele contou na sua conta no Twitter recentemente que o Palmeiras observa, analisa e gosta daquilo que vê do jogador do Deportivo Cali e que prepara uma proposta para os meses de fevereiro ou março, quando poderá reinscrever ou voltar a inscrever jogadores no futebol brasileiro. Só para lembrar, nenhum clube do futebol brasileiro pode inscrever um atleta nesse momento. Então, ainda que seja contratado, esse jogador não vai poder ser registrado antes do mês de março, quando a gente inicia uma nova temporada, por exemplo, quando começam os campeonatos estaduais. Quero falar um pouco mais sobre o Palavecino. Jogador que vai muito bem no Deportivo Cali, são 24 jogos e 12 gols na atual temporada, média de 1 gol a cada 2 jogos, mesmo sendo um meio atacante, não é um atacante, nem um centroavante, nem um atacante de velocidade, aquele cara que organiza o jogo vindo de trás. Tem no Campeonato Colombiano 18 jogos e 9 gols, na Copa Sul-Americana são mais 6 jogos e 3 gols marcados. Revelado no Platense da Argentina, está na segunda temporada jogando no futebol colombiano e a notícia boa para o torcedor palmeirense é que ele tem contrato com o Deportivo Cali somente até dezembro de 2021. Ou seja, se o Cali não vendê-lo agora, vai correr um enorme risco de ver o Agustín fechar com qualquer clube, seja o Palmeiras ou outro rival, a partir da metade do ano, para se mudar de graça em janeiro do ano que vem. Perguntei para uma fonte minha dentro do Palmeiras sobre essa especulação e a pessoa contou que o Agustín Palavecino já foi comentado, já foi alvo de análises, mas que nesse momento não faz parte da primeira prateleira de reforços que o Palmeiras gostaria. Se vier em uma condição especial de um valor baixo, pode ser contratado, mas de qualquer forma, você palmeirense, fique ligado nesse meia do Deportivo Cali, pode pintar como reforço alviverde no futuro. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do novo diretor executivo de futebol das categorias de base do São Paulo, nome que vem sendo tratado ou guardado a 7 chaves. A ideia da diretoria tricolor é anunciá-lo nessa segunda-feira. Mas, conversando com pessoas próximas ao presidente Júlio Casares, 2 dessas pessoas me contaram que o nome escolhido é Marcos Biasotto. Cara, extremamente campeão por onde passa, ele foi o grande responsável pela transformação das categorias de base do Flamengo. O Flamengo que recentemente conseguiu mais de 500 milhões de reais com vendas de atletas. Essas vendas se deram durante o período em que o Biasotto esteve no Flamengo trabalhando e cuidando das categorias de base. Ele esteve por lá de 2012 a 2018.
tendo conquistado 2 Copas São Paulo, inúmeras convocações de atletas para as categorias de base, e hoje o Flamengo se transformou numa potência nas categorias de base, exatamente por causa do trabalho do Biasotto, que já está no futebol desde 1996, quando começou a trabalhar no Paulista de Jundiaí. Ficou por lá um tempão, foi para o Flamengo, mais recentemente passou pelo Internacional, foi campeão da última Copa São Paulo como gerente das categorias de base e trabalhou ao longo de todo o ano de 2020 no Atlético Paranaense. Por lá ele tinha uma função importante, ele cuidava de 2 dos 4 setores do núcleo de futebol do Atlético Paranaense e recebeu o convite do São Paulo para se mudar para Cotia, para cuidar de todas as categorias de base. O Júlio Casares queria alguém extremamente especialista, com currículo forte, com capacidade de revelar jogadores, porque ele entende que Cotia pode render ainda mais do que atualmente. O Biasotto ainda tem contrato com o Atlético Paranaense com direito a multa rescisória. Então esses últimos detalhes da rescisão ainda estavam sendo discutidos. Até mandei mensagem para o Mário Celso Petralha, que é o presidente, é o cara que manda no Atlético Paranaense, para saber como é que ele via essa questão. E o Petralha não quis dar muitos detalhes sobre a possibilidade de perder seu homem forte do departamento de futebol pro tricolor. De qualquer maneira, a ideia é que ele seja apresentado nessa segunda-feira e já comece a trabalhar. Um dos motivos que pesaram para o Biasotto aceitar a proposta do São Paulo é o fato de ficar mais perto da família. A esposa e os filhos moram em Jundiaí, cidade próxima, cidade no interior de São Paulo, a cerca de 50 a 60 quilômetros da capital paulista. E aí, além da possibilidade de trabalhar num dos maiores clubes do futebol brasileiro, ele vai ter a oportunidade de estar mais perto dos seus familiares. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa os sininhos para receber notificações toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Combinado? Só para fechar, para arrematar de vez, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos para virar membro do canal do Nicola. Abraço, tchau, tchau!